E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Projeto Up, família cristã realizando sonhos. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, nos siga no nosso Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, tá no nosso Facebook e entre no nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp tem algumas vantagens exclusivas, alguns conteúdos exclusivos, então não perca. Pegue todas as informações necessárias para que você possa realizar os sonhos da sua família. Bom, hoje eu vou falar de um assunto um pouco grande. Então por isso vão ter provavelmente não, com certeza vão ter 2 vídeos que eu vou tratar destes assuntos, tá bom? Qual é esse assunto, Rob? O assunto é o seguinte: informações que existem no mundo sobre o ramo financeiro que muita gente acha que é verdade, na verdade é um mito. Várias coisas vocês vão ver aqui hoje que parece verdade, mas não é. Mas antes de começar esse assunto, roda a vinheta. Bom pessoal, agora sim, vamos lá, a vinheta já foi, vamos tratar aqui do nosso vídeo. Hoje o vídeo vai ser até, de uma certa forma, bem técnico, tá? Eu tô aqui com as minhas canetinhas, com o meu papel, deixa eu mostrar aqui pra vocês, com o meu papelzinho. Então nós vamos fazer algumas análises para tentar quebrar alguns mitos que existem, não só no Brasil como no mundo, e para vocês não caírem mais nessas falácias, tá bom? Bom, o primeiro mito que eu gostaria de quebrar com vocês é o seguinte. Tem gente que fala o seguinte, que aluguel é dinheiro jogado fora. Não, aluguel não compensa. É melhor você financiar uma casa em 30 anos, porque pelo menos é seu. O aluguel, você vai estar jogando dinheiro fora, porque você vai estar dando um dinheiro que ele nunca vai retornar para você. Quem já ouviu isso aqui? Provavelmente todos já ouviram, né? Pois é, eu quero mostrar aqui para vocês hoje o que compensa. Se compensa morar de aluguel ou se compensa financiar uma casa, tá bom? É isso que eu vou querer mostrar para vocês aqui no papel. Fechou? Então vamos lá. Aqui no nosso papelzinho aqui, tem 2 cenários. Financiar e alugar. Então a gente vai comparar esses 2 cenários, tá bom? Vamos fazer um valor hipotético aí de uma casa de 300 mil reais. Tá bom? 300 mil reais. Que taxa eu iria financiar essa casa? Bom, hoje eu preciso dar um contexto para vocês entenderem, tá? Hoje o banco está praticando uma taxa de mais ou menos 7% ao ano, tá? Alguns bancos é mais, outros bancos é menos, 6,8%, 6,7%. Mas assim, vamos pôr uma média de 7% ao ano, tá? Eu gostaria de salientar com vocês uma coisa, que essa taxa é a taxa menor da história do mercado financeiro, do mercado imobiliário. É a menor taxa. Então nós estamos vivendo, podemos dizer assim, um período ímpar da história. Nós nunca tivemos uma taxa bancária para financiamento imobiliário tão baixa. Para vocês terem uma noção, o normal que estava, sei lá, pode pôr no máximo 2 anos atrás, o normal é uma taxa de 12%. Chegou a 15% quando a Selic estava 14,25%. Tá? Chegou a 15%. O normal é 12%, 11%, 10,5%. Esse é o normal. Hoje está 7% porque a Selic está 2,25%. Tá, Rob, o que é a Selic? Esse vídeo não é para explicar sobre esses termos do governo, mas só para vocês entenderem, tem um departamento do governo chamado Copom. Esse Copom, ele mais ou menos é um órgão arbitrário que ele fala quanto que todas as instituições financeiras têm que cobrar de juros. Ele é um padrão. Não quer dizer que tem que ser os juros que ele mandar, mas ele é uma base, é um padrão. Então, a Selic abaixou a taxa para 2,25. Então, se a Selic abaixou a taxa para 2,25, os bancos também foram abaixando as taxas imobiliárias. Para vocês terem uma noção, há 4 anos atrás, a taxa Selic estava 14,25. Então, o financiamento imobiliário estava 16, 17.
que também foi a maior alta histórica, tá? Também não serve de parâmetro. Mas geralmente a taxa Selic geralmente está em 8, 7, esse é o normal. E as taxas bancárias para financiamento imobiliário, 11, 12. Para vocês terem uma ideia, o mais baixo que tinha era o Minha Casa Minha Vida, que dependendo da renda, mas a maior taxa era 7,9. Para vocês terem uma noção, o banco privado hoje está cobrando 7, menor que Minha Casa Minha Vida. Para vocês terem noção como nós estamos num período da história, um período ímpar, tá bom? Nesse último 1 ano, e eu acredito que vai durar mais ou menos 1 ano também. Depois vai começar a subir de novo. Pode ter certeza disso, tá bom? Então vamos lá. Considerando um bem no valor de 300 mil, uma taxa de 7%, todo banco, só para vocês terem uma noção, todo banco ele cobra uma entrada de 20%. Ele não financia os 300 mil. Ele financia 80% do imóvel. Então você tem que dar uma de entrada 20%. 20% de 300 mil dá 60 mil. Então o valor a financiar é os 300 mil menos os 60 mil, que dá 240 mil. Em quanto tempo, Rob? Vamos colocar, tem vários tempos, tá? Isso daí vai do cliente, mas vamos colocar o tempo máximo, que é o que a maioria das pessoas pegam, que são 360 meses, ou seja, 30 anos. Então, uma casa no valor de 300 mil, casa ou apartamento, tanto faz, um bem, né? No valor de 300 mil, com uma taxa imobiliária de 7%, dando uma entrada de 20% em 360 meses pagando, sabe quanto que fica por mês? Fica R$ 1.562,22 por mês. Uma parcela de R$ 1.562,22. Agora vamos ver como que fica o aluguel. Para a gente comparar banana com banana e laranja com laranja, tá? Vamos supor que a mesma casa que eu falei que a gente falou que ia financiar, vamos supor que a gente vai alugar essa mesma casa. Então o valor dessa casa é 300 mil, tá? Taxa de aluguel. Sabe o que é taxa de aluguel? Geralmente, os aluguéis, eles giram em torno de 0,45% a 0,50% do valor do bem. Geralmente não passa disso, tá? Se você consegue menos que 0,45, é muito bom, uma taxa muito boa. E acima de 0,50, tá caro, tá? Então, se o bem vale 300 mil, praticamente você vai com uma taxa, tá? De 0,5%, você vai pagar um valor de aluguel de R$ 1.500 numa casa de 300 mil. Quase o valor da parcela aqui, tá vendo? Quanto que sobra? Sobra 62,22. Então, se você pegar a diferença, que é 62,22, e investir esse valor, investir numa taxa de 6% ao ano, que é mais ou menos a taxa da renda fixa, sabe quanto tempo você vai juntar o dinheiro para comprar casa à vista? 58 anos. 58 anos. Nesse caso específico, não compensa você alugar uma casa. Por quê? Porque enquanto você vai pagar a casa, nesse caso, em 30 anos, aqui, se você alugar e juntar o dinheiro, gastando a mesma coisa das parcelas, você vai demorar 58 anos, quase o dobro. Então não compensa nos dias de hoje. Vou até escrever bem grande aqui, tá? Porque isso vocês vão entender o porquê eu estou salientando tanto. Nos dias de hoje, não compensa você alugar uma casa. Eu ainda digo mais. Se você quer financiar uma casa ou um apartamento ou o bem que for imobiliário, esse é o momento. Porque provavelmente a taxa Selic, se ela não se manter, ela vai aumentar. São as expectativas do mercado, tá? Então esse é o momento de você financiar uma casa, se você quiser financiar uma casa. Mas tá, Rob, então quer dizer que não é mito. Você falou que ia derrubar alguns mitos, e então
isso não é mito, isso daqui tá certo. Você próprio falou que compensa financiar do que alugar. Então, aluguel é dinheiro jogado fora. Nem sempre. Sabe por que nem sempre? Lembra que eu falei para vocês que nós estamos vivendo num momento ímpar da história financeira brasileira? Lembra que eu falei para vocês? Pois é. Nós estamos vivendo no último ano, e mais ou menos para daqui a um ano, esses 2 anos aí de intervalo, um momento histórico. Um momento onde a taxa bancária imobiliária está muito baixa. E ela não vai se manter assim. E ela nunca foi assim. Então eu gostaria de fazer uma outra conta com vocês. Deixa eu tirar essa folha aqui. Fazer uma outra conta com vocês. Que conta é essa? Quando a taxa voltar ao normal. Porque a taxa não está normal, ela está anormal. Quando ela voltar ao normal, porque ela sempre foi. Aí você vai ver se compensa financiar ou se compensa alugar. Mas vamos lá, vamos manter o mesmo exercício, tá bom? Um bem de 300 mil reais. Só que numa taxa, vamos pôr uma taxa de 12%, que é a taxa normal. Que sempre foi, que os bancos sempre cobraram desde 1999 até 2019, tá? E provavelmente vão cobrar de 2021 para frente, tá? Então vamos pôr uma taxa de 12%, entrada de 20% normal, não muda, tá? O valor da entrada os mesmos 60 mil e o valor a financiar os mesmos 240 mil. E os meses, os mesmos meses, 360 meses. Vocês estão vendo que em relação à outra conta que eu fiz, não mudou nada, só mudou a taxa. Aumentou 5% na taxa. E você vai ver qual vai ser a diferença quando se aumenta uma taxa de juros. Por quê? Porque são juros compostos, juros em cima de juros. Então você vai ver a diferença assombrosa que dá, tá bom? Fazendo tudo isso aqui, sabe quanto que fica a parcela? A parcela fica R$ 2.355,95. O outro, lembra? Deu 1.562. Então já deu R$ 800 a mais por mês. Olha a diferença. Esse é o normal. Esse é o normal. Vamos pôr para alugar. A mesma casa, 300 mil. Tá? Numa taxa... Ixi, eu coloquei aqui em cima. Numa taxa de aluguel a 0,5%. Valor de aluguel a R$ 1.500. Só que agora a diferença vai mudar. Porque nesse cenário aqui, a parcela é 2.355, tá vendo? Então essa diferença vai ser R$ 855,95. Investindo esse dinheiro aqui todo mês, todo santo mês, a uma taxa, a mesma taxa de 6% ao ano, sabe quanto tempo você demora para juntar os 300 mil reais? 16 anos. É isso mesmo que eu tô querendo falar para você. Numa taxa imobiliária normal de mercado que vai voltar e foi por todo o tempo, só não está sendo hoje, compensa muito mais você alugar uma casa do que você financiar uma casa nessas condições, que são as condições de mercado. Se você conseguir condições diferenciadas, aí logicamente a conta é outra, tá? Mas nessas condições, que são condições de mercado, compensa muito mais nesse cenário você alugar do que você financiar. Porque se você financiar, você vai acabar de pagar a tua casa em 30 anos, 360 meses. Se você alugar, você vai comprar a mesma casa à vista em 16 anos. Em outras palavras, praticamente na metade do tempo. Então, meu amigo, aluguel é dinheiro jogado fora? Depende. Depende da taxa de juros que o mercado está oferecendo. Entende? Nem sempre aluguel é dinheiro jogado fora. Ainda eu digo mais. Em toda a história não. Desde 1999, que foi quando começou a ser medido a taxa Selic, desde 1999 até agora, apenas no último ano compensa financiar. Em todos os outros
20 anos sempre compensou alugar e juntar esse dinheiro, investir o dinheiro restante. Então, praticamente é um mito que a gente derruba aqui. Porque se você, repito, vou dar mais um apelo, se você está pensando em financiar uma casa e tem esse dinheiro para dar de entrada, esse é o momento. Financie, porque a taxa Selic vai subir, as taxas de juros vai subir, perante contrato sua taxa não pode subir, então você vai estar, provavelmente daqui uns 3 anos, você vai estar pagando uma taxa assim super atrativa, até mais atrativa que os órgãos do governo, como a Caixa e assim vai. Entende? Então faça isso. Se você quiser financiar uma casa, este é o momento. Se você não tem dinheiro para financiar uma casa agora e se vai ter dinheiro para financiar daqui 3 anos, talvez não compense mais financiar. Compense alugar e investir esse dinheiro que você juntou e o dinheiro que você juntar todo mês. Tá bom? Ah, Rob, então tá bom. Então me dá um parâmetro a partir, quando a taxa começar a subir, a partir de qual taxa começa a compensar alugar e não compensa mais financiar. Eu também fiz essa conta. Juntando esses mesmos parâmetros aqui. Que parâmetros? Entrada de 20%, em 360 meses, 6% ao ano. Juntando todas essas informações, se a taxa, se ela chegar, hoje ela está 7, se ela chegar até 8,45, ainda compensa financiar. Passou de 8,45 ao ano, já compensa alugar. Tá bom? Então fica ligeiro aí nas taxas imobiliárias que o mercado vai te oferecer. Quando você for querer financiar a sua casa, pergunta qual é a taxa. Se for abaixo de 8,45, compensa comprar. Se for acima de 8,45, compensa alugar. Fechou? Vamos pro segundo mito? Vamos lá pro segundo mito. Deixa eu fazer dessa folha aqui também. Tá bom, vamos lá. Tem um outro mito que com certeza a gente já ouviu dos nossos pais. O seguinte. Ah, sabe o que compensa? Comprar casa e pôr para alugar. Sabe por quê? Porque a casa, ela valoriza. A casa valorizando, o que acontece? Você nunca vai perder dinheiro e ainda você vai receber aluguel disso, uma renda mensal. Então compensa. O melhor investimento que tem é você comprar casa e pôr para alugar. Viver de aluguel. Quem já ouviu isso aqui? Eu vou provar hoje aqui para vocês que isso sim, nos dias de hoje, é uma falácia. Tá bom? Vou provar aqui para vocês. Vamos lá. Minha colinha aqui no meu computador. Vamos lá, aqui para a folha de novo. Vamos supor que você... Vamos usar aquele mesmo exemplo do exemplo anterior, tá? Vamos supor que você compre uma casa de 300 mil, a mesma casa, e ponha para alugar agora. Você não alugue, você ponha para alugar. Você vai ganhar de aluguel. Então, uma casa de 300 mil, tá? Então, o valor de aluguel, R$ 1.500. Certo? Daí tá tranquilo. Então você vai ganhar de aluguel todo mês R$ 1.500. Mas a gente não pode esquecer que esses 300 mil, que é a sua casa, ela valoriza todo ano. Não dá para você pegar uma média assertiva de quanto uma casa valoriza no ano. Mas a média dos últimos 20 anos, uma casa está valorizando em média apenas 2% ao ano. Lógico, existem exceções, tá? Vamos supor que você comprou uma casa e do nada abriu uma estação de metrô. Vai valorizar mais. Mas fora essas exceções, tá? A casa, ela geralmente valoriza 2% ao ano, tá bom? Porque a nossa geração anterior, que passou para nós, tem a impressão que casa valoriza muito. Porque na época do Collor, que é a época que eles viveram, época que a inflação... Um pouco antes do Collor, que era 40%, 50%, aí sim, a casa valorizava um absurdo. Valorizava muito, era 40% ao ano, 50% ao ano, a casa valorizava. Então eles trouxeram isso para os nossos dias, mas hoje a inflação está controlada. Hoje uma casa valoriza, no máximo, tirando raras exceções, é o que eu falei, abre uma estação de metrô, assim como ela também pode desvalorizar, tá? Em algumas exceções. Vamos supor que abra
um lixão atrás da sua casa, a casa desvaloriza. Mas tirando essas exceções, porque a gente não está aqui para tratar exceções, está aqui para tratar de uma maioria, tirando todas essas exceções, uma casa ela nunca desvaloriza realmente. Ela valoriza geralmente 2% ao ano. Então, uma casa de 300 mil no ano, depois que passa um ano, ela vai valer 306 mil. Ela vai valorizar 6 mil reais. Tá? E com esses 306 mil, vamos pôr quanto o dono dessa casa vai ganhar? O valor em um ano, tá? Lembrando que em um ano, o valor de aluguel é R$ 1.500 por mês. 1.500 vezes 12, 15 mil reais. Mais os 6 mil reais, vezes 12 não, desculpa, dá 18 mil reais, tá? Mais os 6 mil reais aqui que a casa valorizou, então dá 24 mil reais. Vocês entenderam, né? O valor de aluguel, que é 1.500 vezes 12, que dá 18 mil reais. Mais os 6 mil reais que valorizou, dá 24 mil reais. Então, o dono dessa casa, nesse cenário aqui, que ele comprou uma casa e colocou de aluguel, ele ganhou no ano 24 mil reais. Tá bom? Não é um investimento de todo ruim, tá? Porque se você for dar uma olhada, 24 mil reais de 300 mil dá 8%. 8% ao ano é uma renda fixa muito boa. Então não estou falando que é um investimento ruim, mas eu estou falando que existem investimentos melhores do que você comprar uma casa e pôr de aluguel, tá? E eu vou falar desse investimento agora. Eu vou usar o mesmo cenário, só que com outro investimento. Não sei se vocês sabem, existe no mercado hoje um negócio chamado fundo imobiliário. O que é isso? Você não precisa mais comprar casa e pôr para alugar. Você pode investir em imóveis dos outros e receber uma porção de aluguel. Entende? Eu vou tentar exemplificar melhor. Vamos supor, eu vou usar você de exemplo, hein, Zoião? Opa, vamos aí. Vamos supor que o Zoião, ele tem um galpão logístico. Eu vou usar galpão logístico porque, como hoje a era do e-commerce está crescendo muito, a Amazon veio para o Brasil, nessa pandemia a gente viu que as ações de e-commerce cresceu muito, então se o mercado de e-commerce está crescendo muito, logicamente que os galpões logísticos também vão crescer, porque precisa de estoque para tudo isso, tá? Então vou usar galpão logístico, mas tem fundo imobiliário de várias coisas, tem de casas residenciais e assim vai. Mas vamos supor que o Zoião ele é dono de um galpão logístico. E ele pega e chega em mim e fala o seguinte, Rob, o meu galpão logístico vale R$1 milhão. 1 milhão. Quanto você quer investir no meu galpão? Aí eu falo, o seguinte, Zóio, eu tenho os mesmos 300 mil, tá? Vamos usar os mesmos 300 mil. Eu tenho 300 mil para investir nesse seu galpão aí, e você só tira do seu bolso 700 mil. Ele falou, beleza. Aí eu chego com 300 mil e o Zoião chega com 700 mil. Quando os operadores logísticos começarem a alugar esse galpão dele, como eu comprei, entre aspas, eu investi 30% do galpão, eu vou pegar 30% desse aluguel para mim. Entende? Quando esses caras pagarem o aluguel. E no mercado existe isso, eu não preciso falar com ninguém. A Bovespa está aí para isso, a Bolsa está aí para isso, ela intermedia esse processo. Qualquer corretora tem, a XP tem. Inclusive, eu peguei para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil, para não parecer que é uma coisa meio abstrata, eu peguei um fundo imobiliário específico, tá bom? Tem um fundo que o código do fundo é o seguinte, HGLG11, é um fundo imobiliário de imóveis logísticos, tá? De galpões logísticos. E o melhor de tudo, você não consegue achar uma casa, vamos pôr numa cidade assim, São Paulo e tudo mais, tá? Eu acredito que por mais que a casa seja bem furrezinha, você não consegue uma casa por menos, vamos pôr aí, chutando bem baixo, eu vou estar errando para baixo, uma casa por menos de 150 mil. Você não consegue. E olha que eu chutei baixo, porque os terrenos estão 150 mil, mas vamos pôr 150 mil. Então, para você investir nisso, já tem que ter bala na agulha. Tem que ter 150 mil, pelo menos. Fundo imobiliário não, é feito de cotas. O mesmo exemplo, vamos supor que o Zoião ele tem esse galpão logístico de 1 milhão. Eu posso comprar
0,00001% desse galpão dele. E pego 0,00001% do aluguel que entra. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse fundo imobiliário HGLG11 tem uma cota mínima de R$ 177. Então, eu posso, entre aspas, comprar uma casa com R$ 177. Uma fração de uma casa por R$ 177. A cada R$ 177 que eu invisto, eu ganho um aluguel de 78 centavos. Isso dá, em média, 0,47%, tá? É muito parecido com 0,50% do aluguel do outro exemplo que a gente falou, que dá os 1.500. Esse 0,78 de 177 dá mais ou menos 0,47, muito parecido. Então, a cada R$ 177 que eu invisto, eu ganho 0,78. Beleza? Mas para a conta ficar fácil... Ah, e lembrando que esse fundo imobiliário, no último ano, ele valorizou 23%. Diferente dos 2% que uma casa valoriza anualmente. Ele valorizou no último ano. Vocês podem olhar lá na XP. 23%. Então, vamos fazer a conta com os mesmos 300 mil? Vamos supor que eu tenho 300 mil, em vez de eu comprar a casa e pôr para alugar, eu quero investir nesse fundo imobiliário. Com esses 300 mil... eu consigo comprar, deixa eu pôr aqui, 1.695 cotas de R$ 177. Eu consigo comprar. R$ 1.695 cotas. Com essas 1.695 cotas, eu vou pegar por mês de aluguel R$ 1.322,10. De uma certa forma, é um pouco menor do que o outro exemplo, né? No outro exemplo, eu vou pegar 1.500 de aluguel. Nesse exemplo, eu vou pegar 1.322 de aluguel. É um pouquinho menos. Mas, se você for fazer a conta quanto eu vou ganhar no ano, lembre-se que a valorização desse fundo é muito maior do que de uma casa. Porque os imóveis logísticos estão em franco crescimento e vai ficar para os próximos 5 anos. Pode ter certeza disso. Então, o valor total de um ano, sabe quanto que fica? Com esse, se eu comprar 300 mil de cota com uma valorização de 23%, eu vou ter 70.620 no fim do ano. Mais o aluguel de 1.322 vezes 12 meses, eu vou ter no fim do ano 86.485,20. Olha a diferença. Quanto no primeiro exemplo, eu vou ter 24 mil. No segundo exemplo, eu vou ter 86 mil. Lembrando que tem algumas vantagens e desvantagens que são intangíveis. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu posso ter dor de cabeça com o inquilino. Ele pode atrasar o aluguel. Pode acontecer dele dar um trabalho danado quando ele sair da casa, eu ter que fazer uma reforma na casa. Muitas vezes eu tenho que ficar lidando com imobiliária. Olha o tanto de dor de cabeça que esse primeiro dá. Esse segundo aqui não dá nenhuma dor de cabeça. Porque quem vai ter dor de cabeça com o inquilino vai ser o zóio. No exemplo que eu passei com vocês, entendeu? Quem vai fazer reforma no galpão não sou eu, vai ser o zóio. Entende? Então, assim, não tem nenhuma dor de cabeça e você, no fim, consegue muito mais. Muito mais dinheiro no fim do ano. Viu como compensa você investir em fundos imobiliários ao invés de comprar uma casa e pôr para alugar? Então, se um dia alguém falar para vocês que o melhor investimento que tem é comprar casa e pôr para alugar, você fala não. Porque o Rob lá no canal do Projeto Up, assiste lá, ele provou por A mais B que não compensa hoje. Não que seja investimento ruim, tá? Mas tem investimentos melhores, com menos dor de cabeça, que você pode fazer, que também é no ramo imobiliário, um fundo imobiliário.
também é um investimento que tem o mesmo risco de você comprar uma casa. Porque assim como sua casa, Rob, mas um fundo imobiliário pode desvalorizar. Pode. Assim como também sua casa, ela pode desvalorizar. Simples assim, tá? Então, o risco é o mesmo. Então, sim, não compensa hoje você comprar casa, a não ser que a inflação suba e as casas começam a valorizar 10, 20, 30% ao ano, sem nada de extraordinário acontecer, aí é outra pegada. Mas estou falando do cenário de hoje, que diferente do tema anterior, não é um cenário atípico, não é um momento ímpar da história, não. É isso realmente que cresce, 2% ao ano? Porque teve um ano que foi um ano ímpar, que foi no ano de 2014, que foi quando teve o boom imobiliário. Sim, as casas elas valorizaram 15% no ano. Só que nós não estamos vivendo nesse tempo, nós estamos vivendo num tempo normal. 2% ao ano, quiçá no máximo 3%. Então você pode ver aqui, ó, que você investir no fundo imobiliário compensa muito mais do que você comprar casa e pôr para alugar, tá bom? E lembrando que esse foi um exemplo de um fundo imobiliário, tá? Tem vários fundos imobiliários que você pode pesquisar, ver o que cabe no seu bolso, ver o que você gosta, analisar o risco que na corretora tem, tá bom? Beleza? Então, pessoal, hoje nós falamos de 2 mitos, tá bom? Vai ter um próximo vídeo que nós vamos falar de mais 3 mitos. Será que compensa ter um carro ou andar de Uber? Outro mito, será que compensa fazer consórcio? Outro mito, bolsa é jogo de azar? Bolsa é puramente sorte, investir na bolsa? Não perca o próximo vídeo. Vocês não perdem por esperar como tá interessante esses vídeos que nós estamos preparando para os próximos dias. Se você não deu like, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.